Fala, concurseiro! Bora abordar aqui algumas questões sobre a lei de tortura. Bora abordar algumas questões sobre a lei de tortura que está presente no seu edital. A gente vai detonar a primeira questão. Questão de número 1. Conforme a lei número 94515, ou seja, a lei que institui os crimes de tortura, de 7/4 de 97, que define os crimes de tortura e dá outras providências, marque a alternativa correta. Então ele quer saber a alternativa correta. A. Não há previsão, olha aqui o que a questão fala. Ó. Não há previsão de pena para quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental de medida legal. Isso aqui, ó, tá muito errado. Tá muito errado. Por quê? Porque tem previsão expressa na nossa lei que quem submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, olha aqui, volta aqui para mim, ó. Vou dar uma hipótese aqui que pode acontecer esse crime de tortura. Vamos supor que o agente penitenciário, o policial penal, tá lá olhando o preso, né? E ele submete o preso a um sofrimento por meio aqui de um ato aqui, de uma prática não prevista em lei ou não resultante de medida legal. Então veja, vamos supor que o policial penal pega o preso e bota ele dentro de uma cela escura por vários dias, no frio, morrendo de frio, com sede, tá fazendo aqui, ó, coisas que não estão previstas na lei. Isso é um sofrimento, ou seja, ele está submetendo a pessoa presa a um sofrimento que não está previsto na lei. Outro exemplo, vamos supor que o policial penal pega ali um preso que está indisciplinado, bota para ele ficar dentro de uma cela lá escura durante vários meses, dá vários banhos de água ali gelada no preso, por exemplo. Isso não pode, por quê? Isso não está previsto na nossa legislação. Então, o policial penal, aqui no caso que eu dei, né, submeteu uma pessoa presa a um sofrimento que não está previsto. Ó. Então, lê aqui de novo. Ó. Ele fala aqui, ó, que não há previsão de pena para quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, ó, a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Isso aqui está errado, porque está sim previsto na nossa lei dos crimes de tortura, no nosso artigo 1º, Então, está errada a alternativa A. E a B, ó. O crime de tortura é afiançável? Também está muito errado. Por quê? Porque o crime de tortura é inafiançável. Max, inafiançável. E como é que eu faço para gravar, para nunca errar questão desse tipo? Ó, você vai decorar que a tortura não cabe o figa. Como assim, Max? A tortura não cabe o figa. Ou seja, ó, não cabe, ó, fiança, indulto, graça e anistia. Não cabe fiança, indulto, graça e anistia. Então, a tortura não cabe o figa. Não cabe fiança, indulto, graça e anistia. Ah, o que é que a B fala? Ó? O crime de tortura é afiançável? É afiançável? Negativo. O crime de tortura é inafiançável. Por quê? Porque não cabe fiança. Ó. Não cabe o figa, não cabe fiança, indulto, graça e anistia. Por isso que é inafiançável. Então, a B também está errada. E a C, ó. A condenação, ó, acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Max, esse aqui é o nosso gabarito? Corretíssimo. Esse aqui é o nosso gabarito. Max, me explica essa C. Olha aqui, eu vou explicar. Vem aqui, ó. Vamos supor que um policial foi condenado aqui pelo crime de tortura. Ele foi condenado pelo crime de tortura. O que é que vai acontecer com esse policial? A ele vai se aplicar os efeitos da condenação. Max, o que é os efeitos da condenação? Assim que ele for condenado, vai surgir alguns efeitos para ele. Dentre esses efeitos, vai ter a perda do cargo. Ou seja, o policial que torturou alguém, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, um policial, ele vai perder o seu cargo. E esse cargo que ele vai perder é de maneira automática. Ou seja, saiu a sentença lá condenatória, já perde o cargo automaticamente, ou seja, não precisa o juiz fundamentar na sentença o porquê que ele está perdendo o cargo, ou seja, não precisa o juiz ir lá e falar, olha, ele vai perder o cargo por conta disso, eu estou fundamentando isso, não, isso não precisa, por quê? A partir do momento que ele foi condenado, ele já perde o cargo automaticamente, então grava, a perda do cargo é de maneira automática. Por que tu tem que gravar que é de maneira automática? Porque lá na lei de abuso de autoridade, também tem a perda do cargo, mas lá não é automático, lá é condicionado à reincidência, ou seja, na lei de abuso de autoridade,
a pessoa tem que cometer o crime, ser reincidente para poder perder o cargo. Aqui não. Aqui basta ser condenado, já perde. Então, na lei dos crimes de tortura, perda do cargo automática. Quando eu vou lá para a lei de abuso de autoridade, a perda do cargo é não automática. Então, não confunda essas duas visões sobre as leis que estão no seu edital. Falou da lei de tortura, efeitos da condenação, perda automática do cargo. Perda automática do cargo. É por isso que a nossa C está correta. Ó. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Por que, Max? É pelo dobro? Vem aqui comigo. Ó. Vamos supor que o policial que cometeu aqui o crime de tortura foi condenado a 4 anos. Ele passa 4 anos preso. A partir do momento que ele sai da prisão, 4 anos, ele tem aí, ó, dobro do prazo da pena aplicada, que ele vai ficar impedido de exercer qualquer cargo público. Como assim, Max? Ele foi condenado a 4 anos. Então, a partir do momento que ele sair, cumprir a sua pena, por exemplo, cumpriu a sua pena, ele vai ficar 8 anos sem exercer qualquer cargo público. Qualquer cargo público. Então, veja que é o dobro do prazo da pena aplicada. E começa a contar a partir do momento que encerra-se a pena. Então, por isso que nosso gabarito é a letra C. Ó. Gabarito, letra C. Max, e por que não é a D? Ó? Por que não é a D? Diminui-se a pena se o crime é cometido por agente público? Tá erradíssimo. Por quê? Porque, na verdade, é aumentar a pena se for cometida por agente público. E aí, aquele que se omite... Como assim, Max? Aquele que se omite? Ó, vem aqui comigo. Ó. Exemplo clássico. Vamos supor que o delegado, né? Ele tá lá na sua sala e ele escuta lá os gritos de um preso que está sendo torturado. Por que esse preso está sendo torturado? Porque tem algum policial ali, tem algum policial torturando ele para que o preso... diga alguma coisa, alguma informação, alguma declaração, alguma confissão. Então o delegado está lá na sala dele e escuta ali algum policial, outro policial, torturando o preso. E o delegado pensa, não vou fazer nada. Por quê? Porque quem está cometendo crime é ele. Eu não vou fazer nada, não vou incorrer em crime. Esse delegado está totalmente errado. Por quê? Porque esse delegado vai incorrer também no crime de tortura. Só que na modalidade aqui, ó, de omissão, ou seja, um deixar de fazer quem tem um dever legal de agir, ou seja, o delegado deixou de agir para deixar de evitar aqui que o crime aconteça. Então ele deixou de agir. Então a tortura aqui, o crime de tortura vai se aplicar também ao delegado que deixa de agir. Tortura por omissão. Então saiba que existe essa modalidade de tortura por omissão. Aí fala aqui, ó, aquele que se omite em face das condutas descritas na lei, quando tinha o dever legal de evitá-las, olha aqui, o delegado, ou apurá-las, não incorre em pena, tá errado. Por quê? Porque ele comete sim uma pena, e essa pena é uma pena de detenção. Detenção. Enquanto a pena de quem comete a tortura é uma pena de reclusão. E a do delegado aqui, no caso do exemplo que eu dei, é uma pena de detenção. Por isso que o nosso gabarito da 1 é a letra C. Próxima questão. Olha aqui, ó, antes de ir para a próxima questão, vou dar uma revisada aqui com vocês, ó, sobre o aumento de pena. Olha aqui, ó, o aumento de pena. Aumenta-se a pena, ó, de 1/6 até 1/3, ó, de 1/6 até 1/3. Ó. Se o crime é cometido por agente público, ou seja, então vamos supor que um policial militar cometeu o crime de tortura, vai aumentar a pena dele, ó, de 1/6 até 1/3. Ó. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, ó, se o crime é cometido mediante sequestro. Então, são todas hipóteses que a pena vai aumentar, Esses aqui são os casos de aumento de pena. Então, bora dar continuidade aí, ó. Bora dar continuidade para a questão de número 2. Questão de número 2, ó. Questão da FGV de 2021. Questão muito importante aí para a tua prova. Olha aqui, ó. A Lei número 9455 de 97 tipifica o crime de tortura e aponta suas diversas espécies. Sobre o delito em questão, analise as afirmativas a seguir e julgue. Olha aqui, ó. Olha o que a questão fala. Admite a tentativa. Ó, isso aqui está corretíssimo. Por quê? Porque a lei aqui dos crimes de tortura, traz os crimes de tortura e os crimes de tortura admitem a tentativa. Admitem sim a tentativa. Agora, Max, admite a tentativa e o que é que não admite aqui na lei dos crimes de tortura? Olha aqui, eu vou explanar aqui para você. Olha aqui, ó.
A lei de tortura, ó, admite a tentativa, admite a tentativa. Ela admite também, ó, admite, olha o que ela também admite, ó, admite, a lei de tortura admite, ó, desistência voluntária, ela admite desistência voluntária. Max, e ela admite arrependimento eficaz? Ela admite arrependimento eficaz? Não. Não admite arrependimento eficaz. Então, se tiver arrependimento eficaz, tá errado. Não admite arrependimento eficaz. Admite apenas aqui ó, a tentativa e admite a desistência voluntária. Agora, arrependimento eficaz não admite o arrependimento eficaz. Então, por isso que a 1 está correta. Ó. Admite sim a tentativa. Admite sim a tentativa. E também não admite ó, o arrependimento posterior. Também, ó, arrependimento, ó. Arrependimento posterior também não admite arrependimento posterior. Então, só admite aqui a tentativa e admite a desistência voluntária. Arrependimento eficaz e arrependimento posterior não admite. Ó. E a 2. É insuscetível de graça ou anistia, mas permite o indulto? Errado. Errado. Por quê? Porque não cabe, ó, não cabe o figa. Não cabe, ó, fiança, indulto, graça e anistia. Indulto, graça e anistia e fiança. Não cabe. Então, quando ele fala aqui, ó, que permite, ó, mas permite o indulto, tá errado. Por quê? Porque não permite o indulto. Não permite o indulto. E a 3, ó, pode ser praticado por conduta comissiva ou omissiva. Também tá correta. Por quê? Conduta comissiva é uma ação. Por exemplo, a pessoa foi lá e torturou um preso, torturou alguém, torturou uma pessoa. Tá fazendo aqui ó, pela modalidade comissiva, uma ação. E a modalidade que é omissiva, por exemplo, o delegado que deixa de evitar que o crime de tortura se concretize, por exemplo, é a modalidade aqui ó, omissiva. Por isso que o gabarito da 2 é a letra D. Letra D. Apenas 1 e 3 estão corretas. Próxima questão. Questão de número 3. Ó. Questão de número 3. A tortura ó, é proibida pela Constituição de 1988. Aqui, ó. Sendo essa proibição, inclusive, um direito fundamental. Lógico que é um direito fundamental. Por quê? Porque ninguém pode ser torturado. Ó. Sua prática é considerada como crime, sendo disciplinada pela Lei nº 9.455 de 97. Sobre os crimes de tortura, analise a afirmativa incorreta. Então veja que a questão quer a incorreta. Bora atrás da incorreta. A. Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. Tá corretíssima. Por quê? Por que tá corretíssima? Olha aqui, ó. Vamos supor aqui que uma pessoa faça aqui o crime de tortura ó, contra a religião ou então contra a raça. Aí você decora, ó, RS. É só raça ou religião. Não tem orientação sexual, não tem nada aqui de orientação sexual. É só raça e religião. Então vamos supor aqui que a pessoa pratica aqui o crime de tortura, ou seja, praticou o crime de tortura contra um judeu, pelo simples fato dele ser judeu, ou então pelo simples fato dele ser católico, qualquer religião que seja, se a pessoa sofreu um crime de tortura por conta da sua religião, vai estar caracterizado aqui os institutos da lei de tortura, ou seja, por conta da sua religião e também por conta da sua raça. Então veja que é RR, religião e raça. A questão pode tentar lhe confundir, botar aqui ó, orientação sexual, por exemplo. Não, se botar orientação sexual, vai estar errada. Por quê? Porque é só religião e raça. Então olha aqui, ó, realmente constitui sim crime de tortura, ó, constranger alguém, vamos supor aí que alguém constrange um judeu com emprego de violência ou grave ameaça e causa sofrimento ó, físico ou mental, pode ser tanto físico ou mental, e em razão da discriminação racial ou religiosa. É a chamada aqui ó, tortura discriminatória. Então, como está correta, a gente dá continuidade atrás da incorreta. Ó. B. Aquele que se omite ó, em face da prática do crime de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, também pratica crime. Corretíssimo. O exemplo que eu dei, olha aqui, ó,
Exemplo que eu dei, exemplo clássico, do delegado que se omite aí perante aí uma tortura que está acontecendo na sua delegacia, por exemplo. Então, ele também pratica o crime de tortura. Só que ele vai ser punido com a pena de detenção. C. O crime de tortura é afiançável, olha aqui, ó, afiançável e suscetível de graça e anistia. Suscetível de graça e anistia. Tá erradíssimo. Por quê? Porque você vai lembrar que não cabe, ó, não cabe, aqui na lei de tortura, não cabe o que, Max? Não cabe figa. Max, e o que é figa? Fiança, indulto, graça, anistia. Não cabe fiança, indulto, graça, anistia. Não cabe figa. Não cabe figa. Então, com isso, você matava essa questão. Gabarito, ó, letra C. Gabarito, letra C. Não cabe ou figa. Não cabe ou figa. Por que as outras estão erradas, Max? Ó, AD. Constitui crime de tortura, ó, submeter alguém sob sua guarda. Então veja que a pessoa tem que ter a guarda, o poder, a autoridade. Ó, veja que é um crime que só se concretiza se a pessoa tiver a guarda, o poder ou a autoridade. Ó, com emprego de violência ou grave ameaça, ó, a intensa. Então veja aqui, ó, a palavra-chave aqui, ó, é a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tá corretíssima. Por quê? Olha aqui, ó. Vem aqui comigo. Por que que precisa ser intenso? Por que que precisa ser intenso? Porque aqui, ó, é comum aqui quem tem um poder, a guarda ou a autoridade, submeter aqui alguém assim que está sob o seu guarda, poder, autoridade, a algum castigo, por exemplo. Só que esse castigo pode não ter um sofrimento intenso. Como assim, Max? Me explique melhor. Vamos supor que uma mãe, exemplo clássico que eu dou, uma mãe chega para a sua filha e fala: olha, você tem que lavar a louça. Se você não lavar a louça, você vai ficar de castigo. Aí o que é que a filha faz? A filha não lava a louça. Aí o que é que a mãe faz? Como forma de aplicar castigo, porque ela não lavou a louça, submete ela a um intenso sofrimento físico ou mental. Por exemplo, a mãe pega a filha, porque ela não lavou a louça, bota para ela ficar de joelho em um monte de milho durante aí 2 dias, 3 dias, de joelho no milho. Por quê? Porque para aplicar aqui, ó, um castigo pessoal, porque ela não lavou a louça, e essa filha está sob o poder e autoridade e guarda da mãe. Então, veja, a mãe tem aqui ó, o poder, a guarda e a autoridade da filha, submete a filha a intenso sofrimento físico ou mental, mediante aqui uma violência, e isso para aplicar castigo pessoal. Então, veja que tem aqui ó, vários institutos que devem ser seguidos para poder caracterizar esse crime, essa tortura, castigo. Veja que tem que ter poder, guarda, autoridade. Tem que ser intenso sofrimento físico ou mental. Tem que ter esses institutos, tem que ter para poder aplicar a tortura, castigo. Por isso que a AD encontra-se corretíssima. Como está correta, não é o nosso gabarito. Ó. E aí, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Está corretíssima. Lembre-se que é o dobro do prazo da pena aplicada. Se for o triplo, você marca errado. Por quê? É o dobro do prazo da pena aplicada. Então vamos supor que ele foi condenado a 4 anos, ele vai ficar aqui, ó, 8 anos sem exercer qualquer cargo público. Por quê? Porque aqui é o dobro do prazo da pena aplicada. Por isso que o nosso gabarito da número 3 foi a letra C. Próxima questão. De acordo com a Lei 949455, de 7 de abril de 97, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa correta. Então, assinale a alternativa correta. A. Constitui crime de tortura, ó, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Gabarito corretíssimo. Por quê? Max, essa aqui é a chamada tortura prova. Volta aqui a câmera para mim. Ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma mulher está desconfiando que o seu marido está traindo ela. Aí o que é que essa mulher faz? Essa mulher começa a torturar o seu marido. Para que ela começa a torturar ele? Ela começa a torturar ele para obter uma informação. Ela quer saber quem é a outra. Ela quer saber quem é a amante. E ele não fala. E ela continua torturando ele. Então veja
que essa tortura é para poder obter aqui uma informação, uma declaração, uma confissão. Outro exemplo, vamos supor aí que policiais militares pegam ali uma pessoa que cometeu algum delito e começa ali a torturar ele para que ele diga ali uma informação, onde estão os demais comparsas. Então veja, que é uma tortura para obter aqui, ó, informação, ou seja, a pessoa, ó, submete, ó, constrange alguém, ó, a violência ou grave ameaça, com o modo aqui, ó, de obter informação, declaração, confissão, é a chamada tortura, prova. Então volta aqui, ó, tortura, prova. Outra coisa também muito importante, ó, que independente se a pessoa conseguiu a informação ou não, o crime já se concretiza, independentemente de a pessoa conseguir a informação ou não. Por isso que a A é o nosso gabarito, ó. E a B? A condenação não acarretará a perda do cargo? Errada. Por quê? Porque a condenação acarretará a perda do cargo e vai ser de forma automática. Vai ser de forma automática. Vai ser um efeito da condenação. Por isso que a B está errada. E a C, ó, constitui crime de tortura, ó, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial, religiosa ou qualquer outro sofrimento que a vítima julgue ser vexatório. Errado. Por quê? Porque é só o R. É só racial ou religiosa. Se tiver orientação sexual, aí você vai marcar errado. Por quê? Porque não vale a orientação sexual. E tampouco qualquer aqui, ó, outro sofrimento que a vítima julgue ser vexatório. Não é qualquer sofrimento que a vítima julgue ser vexatório. É somente racial e religiosa. É somente o que está na lei. RR, racial e religiosa. Racial e religiosa. E a D, ó, o guarda municipal, quando expressamente necessário, poderá submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tá erradíssima. Por que tá erradíssima? Porque ele jamais vai poder fazer isso aqui. E se ele fizer isso, ó, ele vai perder o seu cargo. Ele perde o seu cargo. De forma como, Max? De forma automática. Ele perde o seu cargo de forma automática. E outra coisa também, ele fica interditado, ó, pelo dobro do prazo da pena. Dobro do prazo da pena. Então veja que além dele perder o seu cargo, ele vai ficar interditado pelo dobro do prazo da pena. Então esse guarda municipal jamais poderá fazer isso. Por isso que o gabarito da 4 é a letra A. Próxima questão. Questão de número 5. Constitui crime de tortura, ó, exceto, ou seja, todos aqui tem que previsão na lei de tortura, exceto um. Qual que é? Olha aqui, ó. A. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter, ó, informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, configura assim, é a chamada tortura prova. Previsão no nosso artigo 1º. B. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, para provocação ou omissão de natureza criminosa. Também está correta, é chamada tortura crime. A tortura criminosa. Exemplo aqui, Max. Olha aqui. Vamos supor que assaltantes lá invadam a casa de um gerente bancário e falam assim para o gerente: olha, você vai roubar lá o banco, vai pegar todo o dinheiro e vai trazer para mim. Se você não trouxer, eu vou matar toda a sua família. Então veja que ele está torturando aqui, ó, o gerente, para o gerente roubar o banco, cometer um crime, ou seja, o gerente do banco está cometendo um crime. Então veja que é a tortura criminosa. A pessoa sofre a tortura para poder praticar um crime, mas na verdade só está fazendo isso por conta de um criminoso que está torturando a pessoa. Então veja que essa é a tortura chamada tortura crime. Outro exemplo, vamos supor que um policial está na fronteira e ele é torturado aqui por um criminoso, e o criminoso quer que ele deixe um monte de droga passar pela fronteira. E para o criminoso conseguir isso, o criminoso começa a ameaçar a família do policial, pega a família, sequestra e avisa para o policial: se você não deixar as drogas passarem pela fronteira, eu vou matar toda a sua família. Então veja, o policial cometeu um crime, mas por quê? Porque ele está sendo torturado. Então veja que é uma modalidade de tortura chamada tortura crime. Está prevista na nossa legislação. Então também está correto. E a C. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental,
em razão de discriminação racial ou religiosa. Está correta, o chamado RR, racial ou religiosa. E a D? A D, ó, submeter alguém sob sua guarda, ó, veja que tem que ter a guarda. Vamos supor uma mãe, ó, poder ou autoridade, ó, o emprego de violência ou grave ameaça. A intensa, ó, tem que ter um intenso, ó, tem que ter um intenso. A intensa sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Ó. Exemplo que eu dei, a mãe que bota aí a filha de joelhos no milho porque ela não lavou a louça. Então, nesse caso, vai sofrer aqui a penalidade do crime de tortura. E aí, ó, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres. Olha, isso aqui não é crime de tortura. Isso aqui é um crime ambiental. É um crime ambiental. É um crime ambiental. Isso aqui não é crime de tortura. Por isso que o gabarito da 5 é a letra E. Sexta questão, ó. Lindomar é agente público. Ó. Se ele é agente público, você já sabe que se ele cometer um crime de tortura, ele perde o seu cargo. E se ele for condenado aqui, ó, além dele perder o seu cargo de maneira automática, ele fica interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ó. Foi condenado a pena de reclusão de 4 anos. Ó. Se ele foi condenado a pena de reclusão de 4 anos, ele vai ficar interditado, ó, por 8 anos. 8 anos. Pela prática de tortura. De acordo com a Lei Federal número 9455, que define os crimes de tortura e dá outras providências, a condenação de Lindomar acarretará, olha aqui, ó, suspensão do seu cargo? Não, não é suspensão. B, perda do seu cargo, função ou emprego público. E a interdição para o seu exercício por 4 anos? Não, não é por 4 anos. Por quê? É por 8 anos, porque é o dobro do prazo da pena aplicada. E a C, ó, suspensão do seu cargo? Não, não é suspensão, é perda do cargo. D, ó, perda do seu cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício por 8 anos. Gabarito letra D. Perda do seu cargo de maneira aqui, ó, automática. E a interdição para seu exercício por 8 anos. Gabarito letra D. E a E. Perda do seu cargo, função ou emprego público e a interdição permanente? Não, não é permanente. A interdição é pelo dobro do prazo da pena aplicada. Gabarito da 6. Letra D. Gabarito, letra D. Próxima questão. Questão de número 7. Ó. No que diz respeito ao crime de tortura, assinale a alternativa correta. A. O crime de tortura é afiançável? Errado. Por quê? Porque o crime de tortura não cabe figa. Como assim, Max? Não cabe figa. Não cabe figa. Não cabe fiança, indulto, graça e anistia. Não cabe fiança, indulto, graça e anistia. Então, não cabe fiança. Então, quando ele diz que é afiançável, está errado. E a B, olha aqui, ó. O crime de tortura é suscetível de anistia? Errado. Não cabe anistia, graça, indulto e fiança. Não cabe fiança, indulto, graça e anistia. Não cabe. E a C, a condenação deve acarretar a perda do seu cargo e a interdição para o seu exercício ó, pelo triplo. Não, não é pelo triplo. É pelo dobro do prazo da pena aplicada. E a D, ó. Constitui crime de tortura, submeter alguém sob sua guarda com emprego de grave ameaça a intenso sofrimento mental como forma de aplicar castigo pessoal. Corretíssima, corretíssima. É a modalidade de tortura castigo prevista na nossa legislação. E aí, o crime de tortura é suscetível de graça? Errada. Não cabe graça, anistia, indulto e fiança. Gabarito da 7, letra D. Próxima questão. 8ª questão. Assinale a alternativa correta. No crime de tortura, a pena aumenta de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido contra pessoa maior de 50 anos? Não, não é contra pessoa maior de 50, é contra pessoa maior de 60 anos. Ó. B, mediante rapto? Não, não existe essa previsão. C, por agente público, gabarito, ó, letra C. Se ele é cometido por agente público, aumenta a pena. E esse agente público ó, perde o seu cargo de maneira automática. Perde o cargo. E a perda do seu cargo é de maneira automática. Perde o seu cargo de maneira automática. E fica interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada. E a D, mediante a extorsão? Não, não é mediante extorsão. Se fosse mediante sequestro, aí estaria certa, né? Mas no caso, falou mediante extorsão, está errada. A E,
mediante violência ou grave ameaça. Não, também não. Não há qualquer previsão nesse sentido. Então, gabarito da oitava, letra C. 9. Se com o objetivo de obter confissão, ou seja, uma tortura para obter aqui uma confissão, determinado agente de polícia, então veja que o agente de polícia cometeu, você já sabe que vai ter aqui aumento de pena, e ele também vai perder o seu cargo, aumento de pena. Por meio de grave ameaça, constrange pessoa presa, causando sofrimento psicológico. Aqui, ó. A. E a vítima for um adolescente, o crime será qualificado? Errado. Por quê? Porque não há previsão de qualificadora se a pessoa que for adolescente. Não há essa previsão. B. Estará configurada uma causa de aumento de pena? Corretíssimo. Por quê? Porque se é um agente público, aumenta a pena e também perde o seu cargo e fica interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, estará configurada uma causa de aumento de pena. Gabarito, letra B. C. A critério do juiz, a condenação poderá acarretar a perda do cargo? Não, não é a critério do juiz. Vai perder o cargo de forma automática, D. Provado o fato, a pena será de detenção? Errado. Por quê? Porque a única pena de detenção é no caso da tortura por omissão. Ou seja, por exemplo, aquele delegado que se omite por omissão. A. Quem presenciar o crime e se omitir incorrerá na mesma pena do agente? Errado. Por quê? Quem presenciar e se omitir, incorrerá na pena de detenção. Isso se a pessoa tiver o dever legal de evitar. Então, quem presenciar o crime e tiver aqui o dever legal de evitar e se omitir, incorrerá na pena de detenção, que é a pena diferente da reclusão, que é, no caso, aplicada aqui ao crime de tortura de forma geral. A única que é aplicada aqui à detenção é quem se omite. Próximo. 10. No que concerne ao crime de tortura, assinale a opção correta. A. O indivíduo que se omite ante a prática do crime de tortura, quando deveria evitá-la, responde igualmente pela conduta realizada? Errado. Ele responde pela pena de detenção, enquanto quem tortura responde pela reclusão. Quem se omite é a detenção. A legislação especial brasileira concernente à prática da tortura aplica-se somente aos crimes ocorridos em território nacional? Errado. Por quê? Ainda que a tortura não ocorra no território nacional, a lei aqui dos crimes de tortura vai se aplicar. E a C, no crime de tortura, a prática aqui, contra adolescente, é causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3, com certeza. Prática aqui contra adolescente, ou seja, a tortura contra o adolescente é causa de aumento de pena. Gabarito da 10, letra C. E por que a D está errada? A condenação de funcionário público por esse crime gera a perda do cargo, desde que a sentença assim determine e que a pena aplicada seja superior a 4 anos? Errada. Por quê? Porque a condenação já gerará a perda do cargo de forma automática. E aí, a submissão de pessoa presa a sofrimento físico ou mental por funcionário público que pratique atos não previstos em lei exige o dolo específico? Errado. Por quê? Porque não exige o dolo específico. Basta que a pessoa presa seja submetida aqui a um ato que não previsto em lei, ou também não resultante de medida legal, que gera aqui um sofrimento físico ou mental. Não exige dolo específico. Então, gabarito da 10, letra B. Com isso, eu finalizo aqui 10 questões sobre a lei de tortura. Então, revise essas questões, revise a lei e bora para cima para derrubar essas questões da FGV que vão cair na sua prova da PMCE. Tamo junto!